Que mistérios trago no peito, que tristezas guardo comigo. Bueno, gente, com esse pequeno ó de casa, metade do mistério eu já entreguei, mas vamos ver que alegrias guarda o nosso programa de hoje. É muito difícil tu fazer cultura nesse país. Sempre foi, não é uma característica dos últimos anos. Sempre foi, claro que nesse último período piorou ainda mais. Então a gente tem que achar outros caminhos, porque a gente não pode abandonar, a gente não pode se entregar, né? A gente tem que seguir lutando, né, para viabilizar os projetos. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambarico tocando no pé. Tá aí o cantor e compositor Raul Elvanger e a militante cultural Carolina Baumann. Mistérios, tristezas, eu comecei falando nisso, né? Um tema, eu disse que entreguei a metade do mistério porque todo mundo conhece essa música. Mas sim, como seria a cultura sem o mistério? O mistério da cultura é assunto de todos nós, é feijão com arroz de todos os que militam nessa área. Não esqueço de alguém que estava sendo indicado, cogitado para o Ministério da Cultura e respondeu: olha, eu prefiro ao Ministério da Cultura o mistério da cultura. Foi essa a resposta que ele deu. Achei perfeita. O mistério está por aí. E nem tudo é tristeza na cultura. A cultura funciona, a cultura flui quando ela é desempacada. Que negócio é esse? Vamos conversar com alguém que entende desses caminhos, desse ambiente da cultura e que nos dá o prazer de estar aqui hoje. Muito obrigado, Carolina Baumann. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma ideia doida a de desempacar a criação. Mas não é uma ideia estranha para quem lida com essas coisas, porque no mundo da cultura, às vezes os partos são difíceis, os partos são a fórceps, não sei se é mais do que isso, eu não entendo muito dessa técnica, mas enfim, fáceis não são. Se a gente estivesse falando de algo bem de campanha, às vezes a cria atravessa, e às vezes quando a cria atravessa não é fácil. E tu tens essa locução, essa expressão. No teu trabalho, tu criaste um conceito que é de desempacar criações. Fala um pouquinho do que é isso. Então, a palavra desempacar, né, o termo desempacar, ele para nós assim surgiu muito naturalmente, né? Porque percebíamos essa muitas vezes dificuldade de pessoas em colocar os seus projetos, as suas ideias culturais, os seus projetos culturais em prática, viabilizar. Sempre dava errado por isso, ou por aquilo, ou até por uma dificuldade da pessoa saber expressar aquela sua ideia, aquela sua vontade. E um belo dia, eu conversando com um companheiro que eu tenho nessa trajetória de militância cultural, eu falei, poxa vida, as pessoas parecem que empacam em vários problemas, né, e acabam desistindo. E, às vezes, são ideias ótimas, ideias que promovem a cena cultural, que promovem comunicação entre as pessoas. E a gente percebeu que talvez a gente pudesse ajudar de uma maneira coletiva, de uma maneira com muita conversa, com muito diálogo, ajudar esses projetos a serem colocados, viabilizados e acontecerem, né? Então, é bem literal, assim, é desempacando ideias. Isso é muito legal, porque isso traz uma questão que sempre aparece com uma carga positiva e uma carga negativa, às vezes até simultaneamente, que é a questão da intermediação, né? Quando daqui a pouco eu
eu pegar o meu violão e cantar uma música para ti, para o pessoal de casa, eu vou estar sendo um intermediário não só entre o autor e quem escuta, mas um intermediário entre mundos, entre universos simbólicos, entre linguagens. E não tem cultura sem intermediação, né? E essa intermediação extremamente prática do que poderia se chamar produção, do que poderia se chamar, enfim, de várias maneiras, ela faz falta, ela é necessária, né? É claro que não estamos no país que oferece as maiores facilidades para trabalhar com cultura, para viver disso de maneira digna. Mas, às vezes, quem empaca é o criador mesmo, é o cara que não é desse ramo, que não sabe por onde ir, que não conhece um detalhe, que não compreende uma barreira daquelas que pode não ser tão barreira assim, né? Então, fica um pouco essas duas coisas, as dificuldades realmente sólidas do mundo em que a gente vive e as dificuldades do próprio agente, do próprio cara trabalhando, né? Tu tem que lidar um pouco com essas duas coisas. A gente percebe, às vezes, que são motivos, às vezes, muito simples, que aquelas ideias não acabam não acontecendo. Às vezes, muitas vezes, por uma viabilidade financeira, né, que dificilmente tu vai fazer um projeto que não necessite de dinheiro, né? Para quem, como conseguir, como formar uma rede, como buscar o financiamento. A gente sabe hoje em dia que a cultura basicamente trabalha através de viabilidade financeira de editais públicos, né? Mas a gente tem uma percepção de que é possível, sim, através de um estudo, através de uma percepção de onde aquele projeto pode se encaixar, sem a verba pública, né? A gente aprendeu, acho que nesses últimos anos de governo, que sem um apoio público, a gente fica sem condições de fazer nada. E a gente não pode, a gente tem que ir aprendendo, eu acho, né, com as dificuldades que a vida impõe, né? E essa foi uma dificuldade muito clara que o setor da cultura viveu, né, durante esses últimos anos desse governo terrível, desse desgoverno, de que é muito difícil tu fazer cultura nesse país. Sempre foi, não é uma característica dos últimos anos. Sempre foi, claro que nesse último período piorou ainda mais. Então a gente tem que achar outros caminhos, porque a gente não pode abandonar, a gente não pode se entregar, né? A gente tem que seguir lutando, né, para viabilizar os projetos. Sem dúvida, porque se tu estás num ambiente em que a gestão maior não se dá, não se dá conta, claro que não se dá conta, isso é uma questão política, não considera a cultura como algo que tem que ser facilitado, fomentado e que é uma obrigação de governo, aí a coisa se complica bastante. Mas os caminhos vão sendo encontrados na medida do possível. Tem uma coisa muito interessante que eu trouxe, entre tantas outras que tu queiras comentar, que aqui quem tira a gente para dançar é o convidado, né? É que tu fizeste andar, eu não vou dizer que desempacou, porque eu não sei se estava empacado, mas tu fizeste andar recentemente um projeto muito interessante, em parceria com outras pessoas que a gente conhece, enfim, a gente pode falar delas, que é o projeto Uruguai, um Canto do Mundo. É muito interessante, bom, a gente até puxa a brasa para o nosso assado, com a palavra cantos no nosso programa, no nosso conceito. Esse canto, rincão do mundo, para aquele paisito, como ele é chamado, pequenininho, e ao mesmo tempo o seu canto, né? Então, com feras diletantes e conhecedoras como o Jorge Maciel, com outras figuras, isso está caminhando. Empacado não está. Fala um pouquinho disso aí. Esse projeto desempacou, né? A gente já está na nossa segunda edição, ele começou ano passado, ele tem a curadoria do Jorge Maciel, que é um apaixonado pela música uruguaia, sempre que possível ele visita o país, né? E um belo dia, numa conversa no Café Cantante, ele comenta conosco que ele tinha um sonho de promover esse diálogo entre a música uruguaia, trazer aqueles músicos do Uruguai para cá. E quando falou sonho, dá aquela, para mim, é uma coisa que dá aquele... Quando a pessoa diz que tem um sonho, aquilo ali me desperta opa, vamos lá, vamos ouvir. Sonho não pode empacar, né? Sonho, Solta o sonho. a gente vive, eu acredito que a gente vive... O sonho é uma das melhores coisas da vida, né? A gente sonhar, idealizar. E o Jorge colocou isso para nós. Eu tenho um parceiro, Paulo Vaine, que é um militante da cultura também,
e nós percebemos aquilo, o potencial, vamos dizer, aquilo, daquela ideia, daquele projeto, e assim nasceu. Um projeto que não teve financiamento público, que não teve patrocínio, que foi um projeto que, a partir de um estudo, de uma identificação das redes do curador, né, que é o Jorge, ele que escolhe os músicos, ele que faz o diálogo com os músicos do Uruguai, né, de Montevidéu, e faz esse convite, a gente foi formando, viabilizando ele de maneiras para que acontecesse, né? Então, através de financiamento coletivo, que a gente acha que é uma ferramenta muito importante, né, hoje em dia, para a viabilidade de projetos de pequeno e de médio porte, ele ajuda muito, né, o financiamento coletivo, e venda antecipada de ingressos, fazendo com que as pessoas banquem aquela ideia de que, a partir da tua ajuda, a partir da tua contribuição, a gente vai conseguir juntos, coletivamente, trazer músicos, e assim aconteceu, foi exitoso. Foi ano passado, os 3 shows foram no Clube de Cultura, e esse ano a segunda edição, que tem apresentação agora em julho, depois em agosto, depois em outubro, junho, agosto e outubro, vai acontecer no Espaço 373, então, outra casa que está entrando junto esse ano nessa segunda edição. Então, deu certo, e espero que seja o início aí de mais algumas edições. O Maciel é uma pedra no meu sapato, porque quando o pessoal diz, mas como tu conhece desse tipo de música? Se o assunto for Uruguai, sobretudo de uma coisa mais contemporânea e talvez mais urbana, ele me dá um tombo, ele conhece tudo, ele conhece os caras pessoalmente, né? E isso começa com diletantismo, sim, como eu falei, mas diletantismo pode parecer pouco. Isso tem a ver com uma forma de ver a vida e de uma forma de ver o sul da terra, que ele e outras pessoas, o Paulo, de quem tu falaste, tu própria, esse pequeno grupo que vai viabilizando essas coisas, tem esse ponto de vista, né? Temos que ouvir esses uruguaios que aí estão, porque são importantíssimos, mas porque são ainda o mais viável para fazer esse fluxo, né? Também trazer algumas pessoas da Argentina e tal, mas naquele ponto de vista que a gente gosta tanto aqui no Cantos, que é tratar como um território só, né? Não é trazer como nada exótico, porque exótico não é. Isso me dá vontade, me dá ideia de cantar uma música para ti, para o pessoal de casa, e uma música que, em um dado momento, fiquei pensando naquilo da intermediação que a gente falava. Num dado momento, ela diz assim, se o cantor calar, quem irá lutar pelos salários do operário? Uma vez um amigo meu me respondeu, eu tinha 15 anos de idade, cantava essa música, ele disse, o operário? É o operário que luta pelos salários do operário. Tá bem, ele tem razão, e talvez a letra tenha sido um pouco idealista, deixando esse cantor num lugar meio heróico. Isso é Horácio Guarani, um cantor de luta. Mas o fato é que todo mundo tem que lutar junto. A intermediação não acontece com uma linguagem, com um caminho só. Vamos ver como é que é esse Se Se Calla el Cantor. Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor.
porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito y que 1000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Que não calle el cantor, minha amiga. E aí? Estamos falando do cantor lato sensu, né? Estamos falando do cantor, vamos chamar de cantor todo mundo que forceja por essa coisa tão difícil de definir e que todo mundo sabe o que se chama cultura. E aí essa coisa, etc, difícil de definir, todo mundo sabe o que é, está no nome de um lugar e de uma casa com a qual tu tem uma ligação entranhável, né? Uma ligação de fibra e de muitíssima militância, de muitíssimo desempaque, sempre, a cada projeto, a cada instante. Estou falando do fundamental Clube de Cultura. Clube de Cultura é templo de cultura, né? Fala um pouquinho desse lugar e tu com isso. Clube de Cultura, que esse ano completa 73 anos, no Bonfim, ali na Ramiro Barcelos. Uma casa um lugar que sempre teve, ele surgiu com esse espírito de coletividade, né? De um lugar onde as pessoas pudessem ir e falar sobre cultura, e falar sobre e discutir entre elas as suas ideias, os seus projetos. E como tu falaste, o Clube de Cultura é um espaço que eu tenho a convivência desde que eu me conheço por gente. Meus pais trabalhavam no Clube de Cultura. E hoje eu atuo lá dentro, eu ajudo aquele espaço a sobreviver, que é muito difícil, que teve fechado agora na pandemia, como vários espaços, como todos os espaços culturais, e com muita luta, com muita dificuldade, conseguimos reabrir. E estamos aí agora, num momento feliz, de muita esperança, que o clube consiga recuperar o seu auditório, né? Esse é o nosso hoje objetivo, acho que o principal objetivo nosso, né, dessa diretoria e do nosso conselho, dos amigos do clube. A gente está com uma equipe lá dentro do Clube de Cultura, que é encabeçada pelo arquiteto e músico César Dorfman, que é um militante antigo do clube, né? E junto com uma equipe técnica de profissionais, fazendo levantamento de orçamento, dos custos, né? Com a esperança de que agora, nesse governo, que se volta, que olha para a cultura, né, novamente, e que percebe a importância da cultura e dos espaços de cultura na cidade, viabilize financeiramente essa recuperação desse teatro, né? Então, a gente está com muita esperança que isso agora, finalmente, aconteça, né? Que nomes fortes, que nomes fundamentais que passaram aí nessa tua breve explanação dessa briga bonita e difícil, né? O nome do próprio clube, o nome de um cara como César Dorfman, né? São pessoas que estão nessa estrada há quanto tempo, né? Com essa militância, com essa briga difícil. E o clube também se trançou com esse projeto do Uruguai, né? Também foi local de apresentação em algum momento, enfim, tem aquele ambiente que, por enquanto não se pode ter de volta aquele histórico auditório, aquele ambiente sensacional que ficou ali, mais convivial, assim, mais penha. Eu acho uma cara de penha impressionante, até porque funciona como penha, sempre alguém está tocando, sobe outro, toca e tal. E ali a gente se lembra que aquele sempre foi um lugar de resistência, né? A cultura
de melhor qualidade, de melhor solução criativa e desempaque criativo, costuma estar associada à resistência, né? Tu sabe que quando nós decidimos, que foi uma decisão do clube em não usar mais o auditório, já fazem uns 10 anos já, ficamos moça, e agora o que vamos fazer? E se criou aquele espaço para quem frequenta o clube, e convido as pessoas a conhecer o Clube de Cultura, ali na Ramiro Barcelos, ficou um espaço mais próximo do artista e o seu público, né? E deu certo. A gente teve uma série de shows desde então, shows de música, rodas de conversa, palestras, e ficou uma coisa mais próxima do público e deu muito certo, né? Então a gente continuou, aquilo ali nos deu uma energia para continuar, para seguir nesse papel que o Clube de Cultura tem de acolher coletivos, acolher grupos, de abrir o seu espaço para que aconteça a discussão política, a discussão cultural, que é tão importante na cidade, né? Hoje em dia, os lugares o clube, nos anos 50, nos anos 60, ele tinha esse lugar de ponto de encontro, que hoje foi substituído pela internet, pelas redes, enfim, mas que é necessário. E, principalmente, eu acho, na cultura, eu acho que o olho a olho, né, o tu tá perto, ele é muito importante para a gente sentir a vibração e promover os projetos, né? Então, a gente ficou muito feliz com aquela ideia ali, deu certo. O clube tem uma galeria também de exposições, né? A gente está numa fase agora que em breve vamos estar retomando as agendas de exposições e de shows. Então, seguimos, né? Seguimos nessa luta. Quem gosta desses assuntos de montaria, já que a gente andou por essa metáfora, sabe que, tradicionalmente, quando a montaria empaca, as primeiras soluções que vêm à cabeça, ou que vinham à cabeça, pelo menos daqueles que não sabiam tanto desses assuntos e que o tinham só por uma tradição, as primeiras soluções são violentas, são o puxão, o tirão, são a espora, o rebenque, o relho. E o povo que lida com as coisas mais racionais no manejo agora, vai na voz, na persistência, na serenidade, na integração com a montaria. Carol Bauman, para quem conhece perto, quem anda por aqueles espaços que a gente mencionava, desempacadora, entre outros desempacadores de criação e cultura. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. É muito legal a gente ver o nome de um projeto nosso, uma ideia nossa, que é o Desempaca, de uma maneira tão fácil as pessoas compreenderem o sentido dessa palavra, né? Que desempacando, e principalmente juntos, com o trabalho de todos, coletivamente, a gente cresce e a gente consegue alcançar os objetivos. Tu tens aqui um lugar para esse fluir, para essa fluência. A gente vai para o nosso intervalo, mas, como sempre, antes, aquela nossa cevadinha de palavras, solta o cavalinho. Não havia voz nem letra, não havia canção. Seguro que o vô não saberia dizer como aprender a tais acordes, mas em seu tosco andar, eles carregavam um certo balanço, uma coisa a mais que agradava, que mexia com a gente. Algo como rajadas suaves de vento num fim de tarde, um mexer das folhas do angico. Aqueles fiapos de música tinham algo, tinham uma tradição, um saber, uma sedução, uma origem. Algo desimportante, porém agradável. O perfume da lenha no fogo de chão. Segui rastreando aquela música e sigo. Entre saguão, palco, calçada, plateia, estúdio, colégio, igreja, comício, boteco e academia, reuni um leque de ideias, pelas vias do ouvido, dos olhos, dos lábios e do coração.
Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu devia. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado pra viver uma cultura diferente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa Fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Beleza. Estão aplaudindo em casa? Acho que estão aplaudindo em casa, né? Solo le pido a Deus e todas as outras forças do sul da terra. A gente vinha pedindo já há algum tempo que esse cara caísse no nosso pialo. Ele caísse na armada do nosso pialo. A gente abriu o programa hoje no Ó de Casa com os versos mais do que queridos e conhecidos de todo mundo do Pialo de Sangue. A gente cevou a palavra com um belo texto em prosa dele, e agora a gente o tem aqui. Que alegria, que agradecidos que a gente está. Obrigado. Raul Elvanger. Obrigado, prazer estar aqui no teu programa. Assim, eu não gosto de ficar trocando elogio, né? Mas é muito legal o teu programa, muito importante pela cultura, pela alegria, diversão, pelas inteligências que eles nos sugerem, pelo repertório, pela América Latina. Para mim, né, que morei muitos anos aqui pelo Cone Sul,
é maravilhoso que exista esse programa, né? Longa vida. Longa vida para as coisas do sul da terra, né? Para esse tipo de discurso que a gente tem. E já que tu falas nisso, eu sou de uma geração que vem querendo tratar esse território como um território comum, né? Não só se aproximar, gostar, curtir, mas tratar como uma coisa só, e que não é a primeira geração que fez isso, né? Quer dizer, tem uma geração anterior, e acho que tu ponteias isso, que descobriu essa coisa hispano-americana. Descobriu da melhor maneira? Nem sempre, né? Às vezes por tropeços da história, né? Mas descobriu e fez muito com isso e faz muito com isso. Como é que é esse papo de viver o mundo castelhano, né? Como no caso dessa versão que tu fizeste, mas no caso de tantas coisas do teu trabalho, fala um pouquinho da tua relação com esses países que são tão nós, assim. Assim, em primeiro lugar, é bem triste, né, que o Brasil não conheça, não é só no caso da música popular, também na música erudita e praticamente em toda a cultura, né? O Brasil ele é muito distante da América Latina, que esses outros países, né, são países que têm tradições culturais também ibéricas, né, como a nossa tradição europeia e também africana, e com a diferença, né, no século XVI, em Lima já tinha uma universidade. Isso era proibidíssimo. Aqui no Brasil levamos mais 300 anos, então houve, e eu acho que ainda influencia esse atraso, né? Então, eu como fui exilado político a partir de 1970, eu tive o privilégio de morar no Chile, na Argentina, ouvir, conhecer, ir no mercado, tomar uma caçuela de marisco, estudar no melhor conservatório da Argentina, o Manuel de Falla, com professores espetaculares, ouvir, presenciar, conhecer essas músicas, no caso aqui, né, de um simples amigo meu que tinha um disco gravado, que hoje que é um superstar internacional, que é o Leon Gieco, autor de Só Peço a Deus e tantos outros. Então, eu procurei, como tu disse, depois, já quando estabilizei minha carreira, que eu voltei para o Brasil, a partir de 79, 78, eu procurei começar a amarrar esses laços, estreitar isso, né? Coisa que pelo menos nós, os gaúchos, já temos um pouco no nosso próprio DNA, né? Facilita um pouco, né? O ouvido, sei lá, de fronteira, né? Claro, não e a cultura, o idioma, os hábitos, o mate, a lida campeira, a paisagem, o próprio frio, enfim, tem uma série de proximidades, né? Tanto que nós levamos também mais de 200 anos para decidirmos ser brasileiros, né? E quando se fundou Porto Alegre, em 1872, segundo os registros oficiais, ali em Pedras Brancas, do outro lado, era Espanha, não era Portugal. O cara nadando trocava de país ali aqui E não era a convivência mais fácil do mundo, a de fronteira. Não, foi a última disputa, né, dos Cevagens, que durou 14 anos, né? Foi resolvida em 67, 1767. Continuou tendo rolo, né, mas não aqui em Porto Alegre, pelo menos. Então, assim, eu fiz isso no Uruguai, na Argentina, no Chile, andei tocando em outros lados, Peru, Cuba. Organizei festivais, participei, fui convidado, palestras, seminário, versões, tem muitas versões, componho em castelhano, lancei discos fora, então trouxe músicos para cá, poetas, e bom, ficou assim. Para mim foi simplesmente abrir um pouco mais o que eu já sentia como um brasileiro rio-grandense, que eu sou, né, sulista, e com todo um lado materno, missioneiro. Então, para mim, foi mais ou menos redondo, tirando os percalços, né, do exílio, que ninguém quer ser exilado. A parte outra foi um privilégio, uma maravilha, tu conhecer um outro mundo, né? A gente cevou a palavra, né, aquele trecho de poesia ou de prosa, enfim, que a gente tem no meio do programa, cevou a palavra com o momento em que tu contas, num dos teus livros, tu contas sobre as sonoridades do violão do vô, né? Desse tronco missioneiro de que tu falaste agora. Mas as pessoas que acompanham a tua obra, que são muitíssimas, e a tua carreira,
sabem que cada vez mais, não sei se tu vai concordar comigo, eu acho que é assim, cada vez mais está pintando, está se fortalecendo uma dimensão para além da música, uma dimensão do pesquisador, do cara que está ligado nas questões sociológicas, históricas, étnicas, enfim, isso está pintando com mais força no estofo do teu trabalho, né? Porque, afinal de contas, segue sendo o mesmíssimo trabalho de um grande artista, com todas as intuições de músico, de compositor, mas que está cada vez mais com esse viés. E quando tu fala no privilégio dos momentos que tu viveste lá fora, nesse lá fora que é tão aqui dentro, né? Tu contas que tu pegou um 71 no Chile, um 71, 72, em que as feras do mundo nas ciências sociais estavam lá, né? E tu na sala de aula e na convivência também. Digamos, eu estudei até o 4º ano de Direito aqui em Porto Alegre, aí tive que me esconder e finalmente tive que fugir do meu país, né? Porque meu país provavelmente me faria um grande dano a mim e a minha família. Então fui. E fui morar em Concepción, no sul do Chile, onde imediatamente me deram a bolsa de estudo, com moradia, com auxílio para estudar o idioma, as aulas, até uma psicóloga eu ganhei, porque eu cheguei lá meio balhado da asa, entendeu? Como dá para te imaginar, né? Então foi maravilhoso, e justamente lá no Concepción era um grande centro da sociologia latino-americana, e como eu não tinha estudado isso no Brasil, praticamente não tinha como estudar isso aqui em Porto Alegre, pelo menos, né? Eu tive esse privilégio também. Então, eu estudei em Concepción, depois passei para Santiago, e estudei com grandes mestres, com o Mauro Marini, com o Paul Suisse, com Vânia Bambira, Teotônio dos Santos, Gunder Frank, Christian Sepúlveda. Maravilhoso. E numa época de grande efervescência chilena, por exemplo, um grande historiador, Luiz Vitali, que é o maior historiador do Tahuantinsuyo, argentino, tio dos músicos Vitali, da Liliana e do Lito, ele nos dava aula em Concepción, no subúrbio, fora da cidade, onde os Mapuches tinham derrubado um terreno, com as árvores caídas e o fogo de chão dos Mapuches às 8 da manhã, aquele cheiro da resina, do Pinus, né? E aí nós íamos lá ter aula de sociologia com o Luiz Vitali, e no fim a gente tinha que... Bota ambiência para uma coisa Não, dessas, a fumaça, né? o frio, no meio das árvores, Fogo. os troncos caídos, assim, nós sentados nos troncos. No fim, a gente terminava ensinando os meninos mapuches a escovar os dentes. Eles não tinham esse hábito, entendeu? Então, tu era aluno, tu era professor, e aquilo é um negócio que te adentra o coração, assim, né? Muito. Aí, por exemplo, essa paisagem é uma paisagem de Neruda, né? Quando ele fala da terra dele, lá no sul, Temuco, também um pouco mais ao sul, os pinheiros, as neblinas do inverno, tudo. Então, e em Santiago também. Em Santiago participei de trabalhos voluntários nas populações, participei um pouco da política de massas, de rua, né? Como todo mundo participava, e continuei estudando. Aí eu comecei a trabalhar como tradutor na Flaxo, e também convivi com... E, por exemplo, assim, musicalmente eu ia ao show, mas eu não me propunha a ser músico, né? Apesar de ter tido um começo promissor aqui em Porto Alegre, nos festivais universitários. Toda aquela coisa dos festivais, que tivesse claro. Um protagonismo tremendo. Foi, mas aquilo era caradurismo meu mesmo. Pô, concorrer com o Lupicínio Rodrigues, com Túlio Piva, com Alcides Gonçalves, eu com 19 anos, aqui no auditório da URGS. Tinha que representar a gurizada, ué. Sim, mas tinha bastante gurizada de cara dura. E, claro, era tropicalismo, era música de protesto, e, enfim. Não, porque eu tô falando, por que eu voltei para cá bruscamente? Porque tu ia aos espetáculos e não estava ainda então nessa... Lá eu ia, então lá eu fui espetáculo do Vitor Jara, do Ángel Parra, do Inti Limani, do Quilapayún. Além do que, esses grandes conjuntos, eles tocavam nas concentrações políticas. Toda concentração política tinha uma hora de música antes, com vários desses grupos famosíssimos, né? E agora o que mais me marcou, talvez porque eu tinha essa sementinha lá dentro de procurar uma linguagem nossa aqui, etc., foi, além da Violeta Parra, né?
que infelizmente resolveu ir embora alguns anos antes. Em 64 ela se despediu e se retirou. Foi que em 72 eu assisti um concerto de Silvio Rodrigues, Noel Nicola e Pablo Milanês, em Santiago. Nova Trova Estourando. Pura, tudo, uns gurizinhos mal vestidos, assim, magrinhos, sabe? Tocando aquele violão, assim, lá no Teatro Marconi. E aquilo, eu tenho o disco até hoje, chama Cuba Vá. Aquilo, para mim, foi uma abertura, assim, sabe? E com tudo que eu estava ouvindo no Chile, com todos os exilados que estavam no Chile, argentinos, nicaragüenses, peruanos, enfim, de todos os países, Uruguai. Então, assim, a faculdade, assim, de noite, ali pelas 9 horas, parava já e começava Tinha coisa melhor ainda. Não era roda de samba, era roda de chacareira e de samacueca e... Então, sensacional. Foi maravilhoso. Quando tu conta isso dos Mapuche e dessa experiência maluquíssima, né, de aproximação de uma realidade que não costuma ser a realidade acadêmica, mas tá ao lado tá conduzido por feras também, os professores que foram para lá para viver aquela experiência daquele socialismo democrático, daquele socialismo eleito, né, em 71 e tal, veio gente do mundo inteiro. E eu fico pensando na ponte, que deve ser muito bonita para ti também, mas isso tu que vai dizer, da ponte tantos anos depois de tu fazeres o trabalho que tu fizeste recentemente dedicado aos Guaranis. E aos Guaranis também sincretizados, os Guarani missioneiro, a história das missões, assim como aqueles Mapuche, vivendo o contemporâneo, vivendo o urbano. Bom, esses caras também, na experiência missioneira, também tiveram uma troca com o colonizador e tal, e saíram coisas magníficas ali, e tu mergulhaste nisso. Esse assunto dos Guarani aqui, é que assim, quando eu tinha 15 anos, no Colégio Anchieta, não por acaso jesuíta, né, a gente fez uma excursão que saímos daqui, cruzamos para o noroeste, atravessamos a Argentina por Misiones e atravessamos o Paraguai até Assunção. Vamos imaginar isso lá, que ano foi? Em 1914. Assim, era balsa, a gente dormia nos conventos, assim, comia uma espécie de um presunto feito pelos próprios padres, um pão preto e um chá de mate queimado. Essa era a refeição, né? Aí tinha que, imagina, cruzar o rio Paraná de balsa, que é um riozão, né? O Uruguai também é um grande rio. Enfim, foi um choque brutal, assim. Então isso ficou na minha cabeça. E depois, frequentemente, aí vem Chile, vem Argentina, vem uma série de coisas, né? Então, e vem meu lado materno, missioneiro também, o meu avô que tocava violão errado, né? O vô Moura. Então, tudo isso foi desembocando, e como eu, justamente, no Chile, eu tive o privilégio de estudar sociologia durante 3 anos e meio, profundamente, assim, e dedicadamente, eu me achava muito analfabeto nessas coisas, e eu tinha me metido em militância política, assim, no entusiasmo aqui em Porto Alegre, né, de brabo que a gente estava aqui com aquele regime, com o Ato 5, com a morte do estudante do calabouço na Cinelândia, no Rio de Janeiro, enfim, mas assim, era uma coisa um pouco às cegas, assim, entendeu? Era um sentimento. Então, eu estudei isso lá, aprendi. Então, tem muito esse lado de sociólogo, de etnógrafo, né? Depois em Buenos Aires também, aí já no conservatório, com matérias específicas, científicas, né? De morfologia, de história da música, filosofia da música, aí contraponto, música barroca, etc., etc., com grandes professores também, que eu não vou citar aqui agora, mas grandes mesmo, caras danados, né? E que até brigavam com a gente. A minha professor de contraponto, o Pantio Jacob, dizia: já vem tu com essas músicas chacoalhadas de negro aí, na plena aula, assim, entendeu? O Pantio, que ele era meio freio, assim, meio religioso. Já vem tu com essas bossa nova aí de carnaval, de mulata, não sei o quê. Não, nada disso. Tem que fazer estreito, que nem se fazia no ano 1500. Tá, professor, tá. Então, isso tudo vai te dando que assim, eu estou aqui fazendo, eu estou, de repente, usando uma linha no baixo, em oposição à linha da ponta, da nota mais aguda. Isso é contraponto.
Isso não é uma maneira de tocar brasileira. Nada mais justo do que esse temperar, esse tempero ser de mão dupla, porque é assim que funciona, né? Então, temperar uma concepção popular com o conhecimento formal e com os cânones todos, como os caras da música dita erudita também fazem, bebendo diretaço no popular. O que tu poderia mostrar pra gente falando nisso? O que tu tá a fim de tocar? Não, assim, essa que a gente tocou a primeiro, Eu Só Peço a Deus, ela é um carnavalito, né? É um ritmo inca, quechua, né? Não é da Buenos Aires do tango. Será que veio com o tango? Entendeu? E ela é um ritmo lá dos altiplanos, lá fronteira com a Bolívia, com o Chile, né? Então, que o Leão fez. E sendo ele um roqueiro de Dylan. Bota uma estética no meio do rock, mas está tudo ali, né? Não por acaso o produtor de todas essas coisas foi o Gustavo Santolage, Olha que só. depois ganhou vários Grammy internacionais e tal, que justamente na fusão bem feita, né? Não é assim, não é pegar uma bateria eletrônica e tascar em cima do tango, né? Tum, 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 tum. Não, aí não dá, né? Eu vou tocar outra aqui, Belo de Sangue. Que mistérios trago no peito, que tristezas guardo comigo. Se meu sangue é colona gaúcho, lá no campo é que tenho abrigo. O cheirinho da chuva na mata me piala, me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambarico tocando no pé. Noite alta, o luzeiro alumiando, um gaúcho sonhando de pé. Quando será este meu sonho? Sei que um dia será novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia, brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Que mistérios. Está aí um dos nossos maiores, principais e mais queridos mistérios na música do Rio Grande do Sul, né? Eu estava pensando aqui, foi curioso, o Raul me fez sinal, vamos junto. Eu digo, não quero atrapalhar aqui agora, né? Tava bonita a interpretação, mas eu justamente estava pensando quanta gente estava cantando em casa, porque essa é daquelas que... Levantem a mão que eu enxergo daqui quem estava cantando em casa. Estou olhando para vocês. Essa é daquelas que são realmente o clássico de clássicos, né? E eu vou contar uma anedota aqui, um caos desses que eu gosto de contar, que eu viajando a cavalo no Uruguai, uma coisa que eu fiz poucas vezes, uma viagem relativamente puxada para quem não é tão do ramo, eu comecei a cantar essa música do lado de um cara bem campeiro, um fronteiriço, muito uma figura que sabe muito da cultura crioula, que é guasqueiro, que é ginete, bom violeiro, jovenzinho na época, e a gente estava lado a lado e o cara, eu ouvi isso no rádio, porque ele é fronteiriço, eu achei uma maravilha de quem é, o que é, comecei a cantar, ele começou a arremedar, cantar junto, talvez hoje faça parte do repertório dele, e era um tal de Olhos Marejados, eu, o cara e os 2 cavalos, para tu ter uma ideia.
do que é o efeito de um hino como esse. É uma musicaça, né? Uma coisa realmente sacada do parelho, como dizem os castelhanos. Foi assim, foi bem assim como eu contei para vocês. Como é que é essa aproximação dessas feras? Porque aí está a Elisa, aí está a Mercedes, aí está o Leon. Como é que tu chegou nessa gente? Como é que essa gente chegou em ti? Foi por essa via dessas criações, dessas composições? Eu teria que pensar melhor para responder. Assim, a Elis, por exemplo, eu era fã dela quando eu era criança já, né? Escutava sexta-feira o programa das melhores da semana com a orquestra do maestro Salvador Campanella ao vivo. E eram vários cantores que cantavam assim durante 1 hora, né? E tinha uma cantora bem jovenzinha que cantava em vários idiomas, que era a Elis, né? Ela tinha uma capacidade imitativa. Ela cantava igual o Louis Armstrong. Maluco, né? E cantava igual a Edith Piaf. Porque eram êxitos internacionais, assim, né? Os discos da semana e tal. Então, o Leon, quando eu entrei no conservatório em janeiro de 74, em Buenos Aires, ele foi lá estudar. Teve uma leva de roqueiros que tinham Era assim... o gurizão esse que tinha um disco. Tinha um disco, né? Gravado ali, batalhado e tal, tocando em boliche no fim de noite, nas noites, assim, fim de semana. E ali estava Charly Garcia, Nito Mestre, Santolaya, aqueles 2 irmãos, não me lembro agora o nome dele, o Juan del Barrio, Alicia Sherman, e o Leon era um. E a gente ficou muito amigo. Raul Porchetto, outro, importantíssimo músico, querido amigo até hoje. Então a gente ficou amigo e ficou amigo, ficou amigo. E a gente é amigo até hoje. E aí aconteceram muitas novelas, assim, episódios, anedotas, como tu diz, né? Esse é o Leon que, daquele camponês ali, magrinho também, assim, se via que ele corria atrás, né, como se diz, né, músico da noite, assim. Ele hoje é uma super estrela internacional. E a né? Mercedes com Laço de Sangue. E a Mercedes, o que aconteceu com a Mercedes? A Mercedes eu tinha algumas vezes cumprimentado ela em shows, assim. Aí quando eu fui gravar o meu disco na Argentina, lá em 85, 85, Aí o Leon, que era produtor e que participou e cantou, disse, não, eu vou mostrar essa música aqui. Essa musiquinha aqui. Essa aqui, que é essa que eu toquei, né? E afinal, ela tocou, cantou, e ela cantou uma gravação em português e outra em castelhano. Tem uma versão também gravada no meu disco da Argentina, a versão do Leon, onde a Mercedes está cantando. O divertido foi que a Beth Carvalho, que tinha estado aqui nos festivais em 68, onde ela estreou em Porto Alegre, a Beth estreou aqui na URGS. Olha só. No festival de 68. E ela tem uma música gravada Fora da Curva, que não é um samba. E Eu Só Peço a Deus. É fantástico. E ela aí trouxe da Espanha, que estava exilada, a Mercedes, foi até o Rio e gravou Eu Só Peço a Deus. Então aí ficou bacana, assim, para mim, ficou legal, né? A Beth, que já era minha ídola, a Mercedes, minha ídola. Mas, assim, eu queria dizer também que, por exemplo, Piá do Sangue tem muitas gravações de muitos cantores daqui de Goiás, São Paulo, tem em outros idiomas também. Então, eu tenho muita gratidão com esses cantores, digamos assim, que não são tão conhecidos, pessoal aqui de Santa Maria, de Porto Alegre, de outros lugares, porque eles estão carregando e continuam levando essa música, né? Eu não posso pedir que a Mercedes Sosa cante a música Abraçaram. em todos os lugares, não. Mas esses nossos intérpretes aqui são quem carrega essas bandeiras. Vocês avaliam, a gente já sabe, mas vocês avaliam nesse pequeno papo que a gente teve aqui, a quantidade de história que esse cara tem para contar. Nós vamos ter que criar um programa específico aqui, porque realmente é uma tremenda de uma biografia associada a um tremendo de um trabalho. Eu quero mostrar para vocês um lugar onde isso está um pouco plasmado, um lugar onde o Raul conta a história ao mesmo tempo que dá o caminho das pedras das músicas e de muitas outras coisas. Acho que aqui, né, fica legal. Raul, a gente tem que partir para o encerramento, aquela velha história do Jupanqui, né? Vamos adentrar a salir.
Ele dizia muito isso, né? E eu estou mostrando o Nas Velas do Violão, que tem todo esse lado autobiográfico de um músico e dessa andança toda. E para as pessoas conhecerem, enfim, se tu puder dizer rapidamente do que se trata esse trabalho para a gente partir para esse encerramento nosso. Esse é um trabalho assim mais pretensioso, mais ambicioso que eu fiz em cima dessas reflexões todas, né? Então eu peguei 71 músicas que eu não escolhi, que me dava vontade assim, e eu escrevia uma crônica sobre essa música, sobre o porquê da letra, alguma questão técnica da partitura, ou um namoro que eu tive em algum lugar que me motivou. Enfim, é uma coisa bem solta assim. Então ele tem a crônica, ele tem a letra da música e ele tem a partitura cifrada para os músicos todos poderem copiar, tocar. Não precisa copiar, está ali escrito, né? 71. As cujas quais 71 estão todas no YouTube também, com a partitura no YouTube e no meu site, com a partitura para baixar também, né? O cara pode baixar, imprimir e tocar. O músico da noite quer tocar um violão lá, baixa a parte essa, né? Isso é ensinar o carreiro das pacas. Isso aí que eu sempre digo que não é todo mundo que faz, né? Para as pessoas, enfim, para entregar tudo o que ele criou e vem criando ao longo dessa carreira. Raul Elwanger, muito obrigado. Eu que agradeço, Demetrio, pela parceria aí, né? Te felicito mais uma vez pelo teu trabalho aqui. E, bom, vamos, como é que diz? Com permisso vou adentrar, aunque não sou convidado, pero me pago un asado, es de nadie, dia de todo. Vou cantar a mi modo depois que haya churrasqueado. Assim é, e é muito bom que esse assado seja compartilhado por alguém como tu. Nós vamos terminar, é claro, nas velas do violão do Raul Elwanger. O Raul Elwanger é um cara que gosta muito de bromélia. Bromélia é resistente, é americana. Tem até uma exceção, que é uma espécie africana, mas ela é essencialmente americana e resistente, como o Raul Elwanger. A gente vai ficar por aqui. Mas nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Vou tocando? Não, porque a bromélia, ela vive na outra árvore, mas ela não come da árvore. A bromélia vive da água e da luz. E é toda colorida, é uma coisa mais linda que tem. Eu não vou te perder, não vou te perder. Não vou te perder, eu não vou te deixar. Não vou te perder, eu não vou te abandonar. Vá você pra onde quiser que eu te procuro lá. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Você pode se embora pra bem longe daqui. Pode ir pro Maranhão, pode ir pro Piauí, pode ir com o rumo certo ou ficar ao Deus dará. Pode parar no Peru, pode parar no Pará, pode mudar de babado, dar de sapateado, pode ficar numa boa, pode bancar a careta, pode mudar de país, pode mudar de planeta, pode mudar de nariz, pode ir pro fundo do mar. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro lá. Mas eu não vou te perder, não vou te perder. Não vou te perder, eu não vou te deixar. Não vou te perder, não vou te abandonar. Vá você pra onde quiser que eu te procuro lá. Te tutu, eu te tutu, eu te tutu. Casquito, garigudo, gurigudo,